Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Maria Feijó e, nesse momento, me encontro na coordenação de psicopedagogia. Eu digo que é nesse momento porque eu estou substituindo a professora Maria das Graças, que foi sempre a coordenadora e possivelmente vai voltar a ser, né? A gente está torcendo por isso. Ela está passando por problemas familiares, problemas de saúde, e, enquanto isso, eu estou dando uma força, e eu peço desculpa a todos os alunos que estiverem aqui pelo pouco que eu estou conseguindo fazer, mas eu estou dando o meu máximo, né? E eu quero agradecer a Edna também, que é a secretária do programa de pós-psicopedagogia, e que tem me ajudado muito. Sem ela, seria até impossível que eu conseguisse fazer alguma coisa, né? Mas nós duas estamos sofrendo muito, né? Ela sofre com a minha inexperiência e, em consequência, eu sofro pela minha inexperiência também, né? Mas, enfim, com isso tudo, na reunião que nós tivemos com os alunos, nós vimos que a grande dificuldade pela qual nós estávamos passando esse momento era pelo fato da pandemia ter impedido que a gente pudesse cumprir com o que havia sido prometido e programado aos alunos, que era o atendimento clínico em psicopedagogia. Felizmente, eu consegui resolver, consegui um espaço. Hoje eu tive a notícia de que nós já estamos com várias inscrições. Eu não vou nem olhar, mas aqui... Deixa eu ver aqui. Está aqui. A Edna hoje me disse que nós já estávamos com 22 inscritos para o atendimento. E conseguiu o espaço da Policlínica Piquet Carneiro, porque a Policlínica, bem como o Hospital Pedro Ernesto, estão funcionando. O espaço da própria universidade, né, é que não está funcionando. Então, nós conseguimos as salas lá e já temos 22 inscritos e agora estamos no momento de passar esse pessoal que está inscrito para os alunos da psicopedagogia. E, frente a essa dificuldade toda, eu pedi ajuda à Renata, que também é a nossa professora, para me dizer o que eu ia fazer para poder falar sobre atendimento online, etc. e tal. E a Renata, muito gentilmente, me apresentou a professora Daniela Bartolo. Eu pedi a Daniela se ela poderia me ajudar nesse sentido, pedi cheia de reticências, sabendo como nós somos ocupados, como nós trabalhamos, mas, felizmente, a resposta foi positiva e imediata. Eu sofri por pouco tempo, que rapidamente consegui o contato com a Daniela e ela aceitou o convite para falar sobre as possibilidades da atuação remota na prática clínica da psicopedagogia. Então, assim, na época, a Daniela disse que só poderia dali a 1 mês e meio, e eu confesso que eu estou há uns 40 dias aguardando ansiosamente para poder saber um pouquinho mais sobre como se daria ou quais são os elementos que tornariam possível alguma coisa do tipo atendimento online, psicopedagogia. Então, passo a palavra para a professora Daniela, agradeço mais uma vez, você ter aceito o convite, está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Você fica livre, Daniela, quando quiser, quando você vir que já passou as informações principais, a gente abre para perguntas e quero agradecer a todos que se inscreveram e todos que estão aqui também sedentos de conhecimento acerca de como se daria esse atendimento. Então, obrigada a todos e passo a palavra a Daniela. Obrigada, Ana. Só checando, então, todo mundo me escuta bem, né? Meu áudio está funcionando bem? Tá. Está funcionando. Começar
agradecendo enormemente o convite para estar aqui hoje. Eu acho que se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é de compartilhar as nossas experiências, né? E eu adoro falar do que eu faço, né? Eu acho sempre muito... essas oportunidades de troca, esses ambientes me oxigenam, né? E me trazem possibilidade de reflexão sobre a minha prática, então por isso eu gosto muito também. E queria agradecer, obviamente, né? Todo mundo também está aqui hoje, essa hora da noite, disponível. E apesar do nosso encontro ter inicialmente sido pensado como uma palestra, eu organizei ele, né, pensei num formato um pouquinho diferente, um formato um pouquinho mais dialógico e um formato um pouquinho mais colaborativo do que só eu ficar falando aqui e vocês me ouvindo, né? Eu acredito muito na inteligência coletiva, né, como ampliadora de possibilidades de ação, né? E é dessa forma, é desse jeito, e é com esse objetivo de troca de experiências e pensar nas possibilidades de forma conjunta que eu gostaria que a gente tivesse aqui hoje, né? Eu acho que esse é o grande barato da colaboração, né? Que não existe ninguém tão sabido que não possa aprender nada e ninguém tão simples que não tenha nada para oferecer, né? Então, esse é o movimento que eu gostaria que a gente tivesse aqui hoje, de trocas, né? Quem me conhece, quem me acompanha, assim, né? Quem já esteve junto comigo em outros momentos, sabe que eu sempre gosto de começar os encontros, né? Com algum recurso, com algum disparador, que eu falo que ajuda a alma a chegar, né? Eu costumo dizer que o corpo chega, mas que a cabeça, a atenção, o coração, ou a alma, como preferirem chamar, custa um pouco mais para chegar, né? Quando a gente estava no presencial, ainda tinha o deslocamento, fosse de uma sala para outra, o caminhar de uma sala para outra, trocar de prédio, né? Ou até pegar o carro para ir para um outro lugar para estar numa palestra. Mas aqui a gente sai de um link e entra no outro link, né? Então, essa chegança aí da cabeça, da atenção, da alma, às vezes custa um pouco. E eu gosto então, para essa chegança nossa, eu escolhi uma música, né? E escolhi uma música por 2 motivos. Por isso, primeiro porque a arte ajuda a gente a se conectar com os nossos sentimentos, né? Ajuda a gente a traduzir os nossos sentimentos de uma maneira muito especial e particular, né? E quando a gente está numa prática que envolve estar com outras pessoas, né? Os nossos sentimentos são um recurso valiosíssimo e a gente não pode abrir mão deles, né? E o segundo motivo pelo qual eu escolhi essa música é que, apesar de antiguinha, né, a letra, para mim, ela tem muito a ver com esse momento atual. Então, eu vou colocar a música para a gente ouvir. Ela vem com um videozinho, mas é mais a letra da música mesmo. E a ideia é que, conforme a gente for ouvindo a música, que a gente vá se conectando com o sentimento que ela provoca. Ninguém vai precisar compartilhar qual foi o sentimento, nem nada disso, né? É mais um momento de reflexão individual mesmo para essa chegada, tá?
aqui, ó. Puxar aqui, ó. Uhum. É, mas só que... Então faz por fora. Depois que tá, fala assim. Então, a pandemia fez algumas coisas, né, que antes eram meio abstratas e impalpáveis, intocáveis, né, se tornarem mais concretas e palpáveis, né, como a letra da música, por exemplo, né, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, né. E para nós, trazendo para o nosso mundo da educação, de educadores e psicopedagogos, né, trouxe para os nossos holofotes que a aprendizagem é contínua, é para a vida toda. Quantas coisas todos nós não aprendemos nesse último ano, né? E que a aprendizagem, para nós e para as nossas crianças e adolescentes, vai muito além dos conteúdos escolares. A gente tem visto, né, como nossos familiares, né, e as crianças e adolescentes que a gente atende, como todos têm aprendido tanto sobre paciência, sobre resiliência, sobre recursos internos para lidar com a incerteza. Né, uma crise como essa, né, que atingiu toda a humanidade, pode ser considerada uma crise, né, geradora, causadora de um grande sofrimento social. E Morin nos oferece que toda crise pode ser uma possibilidade de expandir nossa consciência, de mobilizar novas e criativas formas de ação. Mas, para isso, não se pode buscar as respostas no passado. É preciso, essas crises exigem de nós uma verdadeira quebra de paradigma. E aí eu me lembro do poema de Antônio Machado que diz: caminhante não há caminho,
faz-se caminho ao caminhar. Nós estamos construindo o nosso caminho, nosso novo caminho ao caminhar, né? Quem poderia imaginar que de uma hora para outra a gente estaria fazendo tantas coisas online, do simples supermercado e do lanche do final de semana que a gente pedia lá pelo iFood, de repente está todo mundo dando aula e assistindo aula online, participando de simpósio e de congresso online, fazendo consulta médica pelo app do plano de saúde, né? E fazendo terapia e atendimento psicopedagógico online também. Apesar da distância social, né? Uma outra coisa que a pandemia tem ensinado para a gente é que ninguém é autossuficiente, né? Como na frase do Maturana, Humberto Maturana, né? Biólogo e terapeuta chileno, ganhador do Prêmio Nobel, e que faleceu essa semana, aos 92 anos de idade, né? Ele dizia: somos todos humanidade, não seres isolados. E como seres sociais, é fundamental que a gente esteja engajado, né, em comunidades dialógicas, para que juntos a gente possa construir novas possibilidades. É como o velho ditado, né? 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 cabeças pensam melhor do que 2, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Como eu já falei lá no início, né? Eu acredito na inteligência coletiva, né? Como a possibilidade da gente ampliar os nossos saberes e as nossas possibilidades de ação. Na inteligência coletiva e não individual. E daí, pensando nisso, e pensando que a gente não pode partir para a solução ou para possibilidades antes de refletir sobre quais são os nossos desafios enquanto atendimento no modelo online, né? O próximo etapa, eu gostaria de convidar vocês para conversas em grupos menores, em grupos pequenos, onde todos terão a oportunidade de se colocar e de contribuir. Se a gente tivesse numa sala na UERJ, eu ia pedir para todo mundo levantar, pegar sua cadeira e formar grupinhos de discussão com as suas cadeiras. A vantagem é que aqui ninguém precisa levantar. Eu vou mandar vocês para as salinhas, vocês só vão apertar um botão e já aparecem em outra sala, tá? Eu não sei se todo mundo já fez isso no Zoom, já participou de salas simultâneas no Zoom, e aí então eu vou explicar rapidamente como é que acontece. Eu vou mandar um convite, vai aparecer um quadrado na sua tela, seja a tela do celular, seja a tela do computador, vai aparecer um quadrado branco com uma frase: você está sendo convidado para participar do grupo, aí vai ter um número. Grupo 1, 2, 3, vai ter um número. Eu vou pedir para prestar atenção no número do grupo, eu já vou explicar por quê, tá? Junto desse quadrado branco com o convite vai ter um botão azul. Basta clicar no botão azul, que é o aceitar, ou join em inglês, se o seu Zoom tiver em inglês, e você vai ser encaminhado para essa sala simultânea. Tá? Então, vai aparecer o convite, é só apertar no botão azul e você vai para a sala simultânea. Eu vou colocar, deixa eu ir fazendo isso então. Opa, calma aí, deixa eu sair da música aqui. Eu vou colocar no chat um link onde vocês vão ter acesso. Pronto. Onde vocês vão ter acesso a um documento Word. Enquanto eu vou explicando, podem ir clicando e acessando. É só entrar no chat e clicar nesse linkzinho azul. Aí vai abrir um documento Word, só que virtual. Um documento Word no Google, tá? E a ideia é que nesse documento vocês possam ir registrando as reflexões do grupo de vocês.
Então, ele é um documento coletivo, escrito a muitas mãos, e que vocês vão continuar tendo acesso a esse documento, mesmo depois que o nosso encontro acabar. Todos que acessarem aqui vão continuar tendo acesso a ele, tá? E vocês vão poder voltar e consultar e construir juntos, enfim, tá bem? Nos grupinhos, quem tiver mais familiaridade pode, inclusive, compartilhar a tela para vocês irem digitando e construindo esse documento conjuntamente, simultaneamente, tá? Então, estão todos habilitados para nos grupinhos projetarem a tela. Quem tiver mais facilidade, ajuda o grupo e projeta a tela, tá? E aí, quando eu estava falando do convite, que vai aparecer um número, né? Quando aparecer o número... Daniela, só uma coisa, eu não sei se está habilitado aqui no Zoom para todo mundo compartilhar a tela. Eu acabei de habilitar. Ótimo. Tá bom. Tá? Obrigada por me lembrar, tá? Ó, é assim, ó. Vocês vão ter acesso a um documento Word como esse. Aí, olha lá. Tô vendo que já tem várias pessoas que acessaram aqui em cima, ó. Tá? Então, a primeira página é a página do grupo 1. Opa. A segunda página é a página do grupo 2. A terceira do grupo 3, e assim por diante. Todos vão poder escrever ao mesmo tempo nesse documento. Então, de novo, é um documento de construção coletiva e colaborativa, tá? Então, quando você receber o convitezinho para ir para o grupo, você tem que ficar atento qual é o número do seu grupo, porque daí você acha lá no documento qual é a página que você vai escrever, tá? Então, se eu for para o grupo 3, eu tenho que escrever na página do grupo 3, tá? E o que a gente vai... Qual é a ideia? O que a gente vai conversar nesses grupos? Deixa eu botar aqui. Como eu estava comentando, a gente não pode... ou antes da gente começar a pensar em possibilidades, em soluções, em estratégias, vamos começar do começo, vamos começar pensando quais são os desafios que cada um enxerga como sendo o maior desafio, vamos pensar assim, para o atendimento online, tá? Então, vou deixar um minutinho na tela essa pergunta, para cada um poder fazer a sua reflexão individual, e na hora que for para o grupo, aí vocês podem compartilhar o que vocês pensaram, trocar e digitar lá no documento, para ficar registrado, tá? Então, a questão é, quando você pensa em assistência virtual psicopedagógica, o que você sente como sendo o seu maior desafio? Gente, não tem desafio certo e desafio errado. Não tem desafio melhor e desafio pior. É o que cada um enxerga como desafio, né? Então, vou deixar um minuto para vocês pensarem sobre isso. Cada sala tem mais ou menos 5 pessoas, tá bem? E eu vou deixar vocês conversando 15 minutinhos. Passa bem rápido, gente. Parece muito, mas não é não. Passa bem rápido, tá? Então, é importante que todo mundo tenha a oportunidade de falar sobre qual é o desafio que enxerga, para depois a gente poder conversar sobre isso. Tá bem? Depois que fecha, leva 1 minuto até todo mundo voltar. Então, fechei os grupos, tem 1 minutinho para o pessoal voltar para cá. Vou fechar aqui. Foram abduzidos. Como foi a viagem? Fomos abduzidos. Eu faço a família. Mas foi ótimo. Foi ótimo? Que bom. Viagem rápida, né? Não é? A Jay está aqui. Para outra não piscar de olho. Voltamos. Oi, Valéria. Oi, conheci sua voz, aí eu fui ver, a Jay está aqui. Bom te ver. Tô aqui.
Então, quem gostaria de compartilhar aí o que os grupos pensaram sobre os desafios para a prática online? Eu posso começar, assim, nós somos do grupo 5. Deixa eu ver aqui. Você quer que eu bote na tela, Valéria? Vocês chegaram a escrever no... Chegamos. Será que eu consigo compartilhar? Mas está lá. Eu posso botar aqui... Ah, ó, você já está fazendo. Foi? Foi. Foi, né? Foi. Então, nosso grupo foi composto por essas pessoas, né? Miriam, Gibson, eu e Heloísa. E é um grupo de psicólogos, formados por psicólogos, e a gente ficou assim um pouco em dúvida, né, sobre como é que a gente poderia responder se a gente não conhece muitos recursos utilizados, né? Uhum. Então, o que a gente pensou assim, né, o maior desafio, a gente pensou também como psicólogo, né, que seria o manuseio da tecnologia, disso aqui que a gente está usando, não só nossa, como também da outra pessoa que recebe o nosso serviço, né? Uhum. Então, não só uma dificuldade nossa, mas também como aquele que recebe. E aí a gente também pensou, né, nas possibilidades de acesso à infraestrutura de rede, e a gente pensou também num público, porque assim, para algum público, ok, você pode usar um computador, tem uma disponibilidade de tablet, de celular, mas se a gente for assim para uma escola municipal no Rio de Janeiro, às vezes tem somente um celular por responsável, que às vezes precisa levar o celular, enfim, né? Isso é a tecnologia que se tem, né? Não se pensa que tem, além do celular, um computador ou um tablet. Então, isso também poderia ser um desafio, né? Essa falta assim, de recurso. E a gente também pensou que o desafio seria assim, a própria interação com as crianças nesse contato à distância, né? Assim, como é que se faz um contato com criança, assim, como é que se interage não estando ali presente, né? A gente pensou também que pudesse ser um desafio. Maravilha. Vocês são muito eficientes, gente. Vocês já foram respondendo as outras perguntas. Não era para responder, não? Era só uma? Essa da gente vai ver juntinho depois que eu contar um pouquinho da minha experiência. Mas está ótimo. É bom que vocês vão ver a resposta antes e depois. Está ótimo, vocês vão poder comparar. Não tem problema nenhum. Então, vocês foram rapidíssimos. Estou impressionada. Então, tá bom. Acho que é isso, né, grupo? Não sei, não estou conseguindo mais ver as pessoas, mas eu acho que... Se alguém do grupo quiser complementar o que a Valéria falou, gente, fica à vontade. Não? Então, obrigada, Valéria. Aí eu paro de compartilhar aqui? Por favor. Lá no alto da sua tela, você vai aparecer um vermelhinho. Isso. É só clicar nele. Pronto. Isso aí. Mais alguém, gente? Mais algum outro grupo? Pensou em alguma coisa diferente? Fala, Marlene. Eu fiquei sem grupo. Quem é o meu grupo? Como assim, Marlene? Não tinha ninguém na sala com você? Não, fiquei esperando. Algumas pessoas caíram. Pode ter acontecido isso, Marlene. As pessoas podem ter caído. O que acontece? Você quer falar um pouquinho? Quero sim. Sobre o que alguém você fez login com Marlene. Quem escreveu isso? Não sei. Foi uma mensagem. Olha só. Você. Posso falar, então? Claro. A pergunta é qual é o seu maior desafio, né? Qual o seu maior desafio? Meu maior desafio foi a chegada da pandemia. A chegada da pandemia me deu virei de cabeça para baixo, eu fiquei, psicologicamente, fiquei muito mal, e
tenho, né, visto ainda essa situação ainda me incomodando, porque eu não consigo entender a tecnologia. Eu tenho muita dificuldade, demoro muito, né? E meu grande desafio é esse. Eu quero dominar, assim como quando eu abro um livro e leio e entendo o que eu estou lendo, eu quero dominar a tecnologia também, poder abrir e entender o que eu estou fazendo, sabendo se eu tenho que ligar ou se tenho que desligar, onde eu tenho que mexer. Então, eu tenho, assim, eu acho que esse é meu grande desafio, porque eu já estou no 2º ano vendo essa tecnologia e não consigo ainda tenho muita dificuldade, e aí fico me sentindo mal, né? Porque não posso fazer muita coisa, tá? Não sei se é pela minha idade, não sei o que é, tá? Difícil. Como essa... Então, meu desafio eu não quero vencer, eu quero poder acompanhar, né? Acompanhar esse mundo que está aí, eu quero acompanhar o mundo, né? Entender que é assim, que vai mudar, que o que vai acontecer, eu me sinto assim como se não soubesse o que vai acontecer, eu fico meio perdida. Esse sentimento da incerteza, da insegurança e o desconhecimento do online, eu acho que são desafios sentidos por todos nós, sabe? Né? E conversa, eu acho, bastante com algumas coisas que o grupo da Valéria trouxe, por exemplo, né? E esses foram, então, caminhando aí um pouquinho com a nossa conversa, esses foram, né, vários das questões, dos desafios, dos questionamentos que nós nos colocamos, né, e que quando nós nos deparamos com a impossibilidade de dar continuidade aos atendimentos da clínica social, do Centro de Estudos da Família, Adolescência e Infância do Rio de Janeiro. E os exemplos que eu vou trazer hoje são da clínica social, né? Então, de repente, Valéria, ajude a pensar um pouquinho sobre a questão dos recursos que você colocou, porque tem situações que a criança tem todo o recurso, toda a internet, computador disponível e tal, e tem situações que a gente sabe que não é bem assim, né? Que a criança tem 1000 jogos em casa, tem outras situações que a gente sabe que a criança não tem 1000 jogos em casa. E como é que a gente faz, né? Então, os exemplos que eu selecionei hoje para a gente conversar aqui são exemplos da clínica social, tá? Para a gente ir pensando nessas estratégias, né? E como construir esse novo contexto, essa nova forma de estar junto, né? Com essas crianças, com esses adolescentes e com essas famílias, né? Então, lá atrás, a gente se fazia as seguintes perguntas, né? Como que a gente vai fazer para identificar se a gente está exercendo uma boa prática psicopedagógica no formato online, né? Como que a gente vai fazer para produzir novidade e ampliar as nossas alternativas sem perder a qualidade do atendimento, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela novamente. Por quê? Em março de 2020, 15, 20 dias depois do início do isolamento social, a Associação Brasileira de Psicopedagogia publicou uma carta a respeito do atendimento virtual, né? E essa carta, ela foi extremamente importante por diversos motivos, e hoje eu trouxe 3 aspectos que foram muito importantes desse documento, né? O primeiro era que ele reconhecia a necessidade da gente pensar na continuidade do atendimento psicopedagógico em um novo formato, né? A gente tinha percebido que não seriam 15 dias, como a gente imaginava lá no começo, que isso ia durar muito mais tempo, e que a gente tinha uma responsabilidade com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, com aquelas famílias, e que a gente precisava pensar numa maneira de estar junto com outro formato, né? Então, a carta já veio
reconhecendo essa necessidade. A segunda coisa que eu destaco como importante dessa carta é que ela chamava atenção para algumas armadilhas nessa transformação do atendimento psicopedagógico presencial para o virtual, né? E chamando a atenção para que a gente não caísse nessas armadilhas, né? E quais eram as duas principais armadilhas, né, apontadas? Primeiro era transformar o atendimento psicopedagógico em orientação para pais e orientação para mães, né? E a segunda armadilha seria transformar o atendimento psicopedagógico em apoio escolar virtual, né? Então, essa carta veio acender aí o farol vermelho, a luz vermelha de atenção para a gente, olha só, em fazendo essa transição, a gente precisa estar muito atento a essas questões. Essas são armadilhas que a gente já identifica no caminho, né? E, por fim, né, não posso deixar de comentar, de mencionar, né, era a preocupação com o sigilo das sessões, né? Uma vez o terapeuta da aprendizagem passando a atender de sua casa em home office, né, a necessidade de um ambiente totalmente privado, né, onde fosse possível assegurar o sigilo dos atendimentos, né? Então, naquele momento, né, essa carta ela veio assim como um cobertor quentinho, sabe? Nos trazendo mais reflexões do que diretrizes, vamos dizer assim, né? Porque é uma carta cheia de perguntas, mais reflexões do que diretrizes, mas levantando reflexões importantíssimas que nos serviram aí como guia para a gente poder, né, seguir construindo o que a gente se propôs, então, a seguir, né? Bom, então deixa eu parar aqui um pouquinho. Então, a partir dessa carta, né, a gente se sentiu aí convidado a pensar quais seriam os recursos que nós precisaríamos para dar continuidade aos nossos atendimentos, uma vez que a gente entendia que a gente tinha uma responsabilidade com aquelas famílias e com aquelas crianças, né? A gente foi se aventurando nessa construção do espaço virtual, criando com cada família uma nova maneira, uma maneira diferente de estar junto, né? Então, significando, gente, que não tem uma receita única, né? Os exemplos que eu selecionei para a gente conversar aqui hoje, né, são alguns exemplos que, para mim, foram muito marcantes nesse período de atendimento virtual com as crianças lá da clínica social, tá? Então, o primeiro era esse que eu já tinha começado a mostrar, que é conhecendo o coronavírus de cada um. Logo no início dos atendimentos virtuais, a única coisa que era maior do que o volume de informação sobre o coronavírus era o medo que as crianças, que os adolescentes e que as famílias estavam do vírus, né? O medo que transparecia, né, numa paralisia mesmo, numa impossibilidade de ação em diversas áreas, né, numa dificuldade de organização de rotina, uma paralisia geral mesmo, um medo paralisando essas crianças e esses adolescentes, né? E aí a gente pensou, né, organizou e pensou em oferecer essa atividade para que a gente, de alguma forma, tentasse equilibrar as informações que estavam chegando para aquelas crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, explorando esse tema de uma forma mais lúdica, trazendo para uma linguagem mais, né, da idade, de acordo com a idade da criança e do adolescente. E aí o nosso pedido inicial foi para que eles desenhassem o coronavírus como eles imaginavam que era. Não aquele coronavírus, aquela bolota cheia de espinho que a gente via que eles estavam vendo na televisão. Era o coronavírus da cabecinha deles, da imaginação deles. Tá?
E aí, esse primeiro desenho, esse menorzinho que está aqui, né? Foi produção de um menino de 8 anos, e ele batizou de Corona Hulk. Os poderes do Corona Hulk são do mal. Para derrotar o Corona Hulk, a gente precisa ficar em casa. Daí ele desiste, porque ele não tem muita paciência, ele desiste e vai embora. Esse outro desenho aqui, então, o primeiro momento foi esse momento lúdico do desenho, né? É de um menino de 9 anos. E ele disse que o coronavírus dele veio do espaço. Olha, ele desenhou o planeta Terra, então o Sol aqui, né? O planeta Terra. E o coronavírus vindo do espaço. Aí tem uma série de mísseis e foguetes, ó, que a Terra está lançando, e a questão do coronavírus, tem um avião aqui, né? E o coronavírus está lançando um raio verde aqui para o planeta, né? Então, o coronavírus dele, então, veio do espaço, e que o objetivo dele... O objetivo dele, o que ele quer, é dominar o planeta Terra. Acaba 9, né? Tem alguém que está com áudio dele. Será que eu consigo descobrir? É só porque o áudio da gente é muito sensível, pessoal. Esse outro aqui, ó, de uma menina de 12 anos. E ela falou que o coronavírus dela é um fantasma que mora do lado de fora da casa dela e que ela não pode sair porque o coronavírus fica tentando pegar. Essa outra produção aqui foi de uma adolescente de 15 para 16 anos. E aí, olha só, a gente está usando, eu estou usando com ela, essa fotinha aqui dá para ver como foi. Foi pelo WhatsApp. O WhatsApp tem sido, para a clínica social, a forma que a gente tem encontrado de fazer as videochamadas. Porque o WhatsApp, o pacote de internet que as pessoas têm, o WhatsApp não gasta internet, entende? Se eu uso o Zoom, é consumido o plano de internet deles. A chamada de vídeo do WhatsApp, não. Então, através da chamada de vídeo do WhatsApp, a gente consegue fazer as sessões. E eu estou projetando, ela me mandou o desenho, eu estou projetando o desenho na tela do WhatsApp, nós duas estamos olhando o desenho, conversando sobre o desenho juntas, está vendo? Ela é uma menina, então, de 16 anos, e ela falou que o coronavírus dela é um mutante radioativo. E ela deu esse nome aqui, porque ela gosta desses animes, esses desenhos animes, né? Então, ela foi lá procurar como é que se escrevia radioatividade, não sei quem, não sei se é japonês, né? E, então, ele é esse personagem aqui, ele é mutante, ele é radioativo e tudo que ele toca, ele mata. Esse foi o coronavírus que essa adolescente de 16 anos criou. Depois desse primeiro momento da criação dos desenhos, né, e do coronavírus dele, a gente foi trabalhando algumas perguntas, né, com o objetivo de ir ampliando a conversação a respeito desse tema, né? E trazendo também para a linguagem, né, de acordo com a idade de cada um. Porque uma das questões que a gente percebia muito é que, naquele momento, as crianças estavam também recebendo uma avalanche de informações das famílias, às vezes não muito de acordo com a idade, e isso era gerador de muito medo e angústia e preocupação, né? Então, perguntas do tipo, né? Qual é o nome do seu coronavírus? Como que ele apareceu? O que ele pretende? Qual é o objetivo dele? Qual é o poder que ele tem, né? Então, tratando dessa forma lúdica. Como que o coronavírus fica mais forte? Como que ele faz para conseguir o que ele quer? Ele tem amigos? Quem ou que ajuda o coronavírus a conseguir o que ele quer? E aí, até o último rol de perguntas aqui, perguntas mais
esperançadoras, assim, no sentido de que vamos olhar que também não é tudo o fim, né? Então, será que ele sempre consegue o que ele quer ou tem alguma hora que o coronavírus não consegue o que ele quer? Quando ele não consegue, por que ele não consegue? O que faz ele ficar mais fraco? Né? E quando ele for embora, e aí uma pergunta que lança para o futuro, né? Numa expectativa assim, olha, isso vai acabar, isso vai ter um fim, né? Então, uma pergunta olhando para o horizonte, né? Esperançadora nesse sentido. Quando ele for embora, o que você quer fazer? Essa conversação, essa pergunta, essa exploração do tema levou algum tempo, né? Isso não foi em uma sessão, né? Isso foram algumas sessões com as crianças e os adolescentes, né? E foi uma atividade que permitiu, então, como eu falei, né, a gente ir dosando as informações e o peso das informações, né? E ajudou, a gente percebeu que foi uma ajuda no sentido de driblar aquela paralisia, né? Que a gente estava sentindo lá antes de começar a atividade, né? Aquela paralisia causada pelo medo, pela desesperança, né? E aí, nesse sentido, ele trouxe a frase do Pacman, que diz que a esperança baseia-se na premissa de que não sabemos o que vai acontecer e que, no espaço da incerteza, há lugar para a gente agir. Essa atividade... Daniela, Oi. desculpa, é que tem uma pergunta aqui no chat, É porque eu que não aí antes vejo. que o assunto vá Vamos muito lá. em frente... Vamos lá. Como que o medo impacta no aprendizado? Foi essa a pergunta? Da Lívia, né? Eu vi que estava aí a pergunta, e como você está andando, achei que era bom chamar a atenção. Lívia, a primeira coisa que a gente identificou, né, tamanha a condição de medo que algumas crianças e adolescentes estavam experimentando, né? Primeiro foi essa paralisia mesmo, no sentido de não dar conta de cumprir coisas simples da rotina, né? Muito menos uma tarefa escolar ou ficar sentado na frente do computador ou coisas assim, né? Fora isso, a gente sabe que neurologicamente, né, falando, o medo ele bloqueia a nossa capacidade de acessar a áreas do nosso cérebro, né? Como, por exemplo, a criatividade, ela é bloqueada pelo medo, né? Então, a partir desse sentimento, determinadas áreas e funções cerebrais da criança ficam congeladas, vamos dizer assim, né? Impedidas de serem acessadas, né? Isso é válido, né? Tem inúmeros estudos sobre isso, por exemplo, com crianças que vivem em áreas de risco, né? Crianças que vivem sob o medo de tráfico de drogas, de violência, etc. e tal. Então, tem inúmeros estudos que falam sobre isso, sobre como o medo ele é bloqueador dessas funções neurais, né? E, consequentemente, tem um impacto bastante negativo na aprendizagem. Vamos lá, gostaria de saber se alguns procedimentos agora com provas operatórias virtualmente, como poderia ser feita uma avaliação. Vamos falar de avaliação mais para frente, pode ser? A gente fala de avaliação mais para frente, tá? Estamos caminhando bem, gente? O ritmo está bom? Está muito lento? Está muito devagar? Está muito rápido? Está ok? Tá? Então, vamos lá.
E aí, uma mudança que houve justamente por conta da questão da gente estar trabalhando com crianças que estão em casa, né? E que, por vezes, não tem disponível jogo, brinquedo e etc., foi que a gente começou a trabalhar com sessões pré-estruturadas. O que significa isso? Significa que a gente ia conversando, tanto com a criança durante uma sessão, já planejando a próxima, né? E nesse meio de caminho, entre uma sessão e outra, a gente tinha que se comunicar com a família, né? Para que a família tornasse possível que aquele atendimento acontecesse. Tudo isso, gente, dentro da possibilidade de cada um. Por isso que eu digo que a gente foi construindo, era uma dança com cada família, com cada criança que a gente ia atendendo, tá? Que a gente atende até hoje, que a gente continua no virtual. Então, alguns materiais, a gente entendia que a gente precisava usar bastante, né? Canetinha, papel, tesoura. Então, também dentro da disponibilidade de cada família, a gente podia para toda vez o responsável já deixar esse material organizado para o nosso atendimento. São famílias, por exemplo, que tinham disponibilidade de massinha e que a gente podia fazer atividade referente com massinha, né? Mas para outras, não. E aí, essa foto aqui do meio, né, onde a gente está fazendo uma massinha caseira juntos, foi um dos momentos lá iniciais que a gente começou a entender que a gente precisaria fazer essas sessões pré-estruturadas, né? Então, essa menininha estava se queixando, ela é muito corporal, né? A aprendizagem dela passa muito pelo corpo, né? Todas as nossas sessões, no presencial anteriormente e também no virtual, passam por uma brincadeira corporal logo no início e também sempre terminam com alguma brincadeira corporal, do tipo, ou eu boto uma música e a gente brinca de estátua, ou eu faço uma gincana do que é, e aí ela tem que correr pela casa, achar um objeto e trazer, né? E aí a gente, né, o que é. Então, eu vou dando as características de um determinado objeto, ela tem que adivinhar qual é o objeto, correr e trazer, né? Enfim, e aí outras atividades que incluam o corpo, porque ela é muito corporal, né? Uma menina muito ativa. E ela estava se queixando muito da falta da massinha, e ela não tinha massinha em casa, né? Isso logo no início, né? E aí eu falei, olha, que tal a gente fazer uma massinha em casa? Você já fez massinha de trigo? Ela nunca tinha feito. Eu falei, vou combinar com sua mãe, vou ver como é que é, se a gente consegue combinar para fazer uma massinha em casa. E aí, gente, a gente foi... naturalmente, esse movimento de uma conversa, da inclusão da família, tanto através das mensagens, para a gente poder organizar o atendimento, quanto muitas vezes participando do atendimento, né? Nesse da massinha aqui, por exemplo, eu falei, olha só, eu quero que tenha um adulto junto com ela nesse momento, porque eu não me responsabilizo pela bagunça que vai ficar na casa, né? Vai sujar a casa toda. Então, o pai, e nessa família aqui, a mãe é quem ocupa o lugar da regra, do limite e da lei, né? E o pai é uma pessoa mais... ocupa o outro lugar, né? Do acolhimento. O pai se disponibilizou para estar com ela nessa sessão, que era uma sessão repleta de bagunça, de farinha, de tinta, né? E olha como ele fez, ele forrou a mesa toda de plástico para ela poder sujar a mesa, né? Ele ficava em pezinho do lado dela, e a gente ia... Eu tô aqui fazendo a minha massinha também, tá? Então, ela ia fazendo a massinha dela lá, eu ia fazendo a massinha dela aqui. Minha massinha aqui. Ela escolheu essas cores porque são as cores da Arlequina, acho que é assim que fala, que é a personagem que ela gosta,
né? E a construção daquela massinha durante a sessão, né? Esse foi um dos primeiros momentos assim, que a gente foi entendendo que esse modelo de sessão pré-estruturada valeria bastante a pena, né? Então, aqui é ela, de novo, essa mesma menina, né? E, como eu falei, ela é muito corporal, a aprendizagem dela passa muito pelo corpo. E um belo dia ela verbaliza que ela queria muito aprender a fazer o bolo que a avó dela faz. A receita, por favor. Né? Daniela. Oi. Eu não sei se você viu alguma diferença aí, mas deu uma travadinha antes e agora travou de novo. A gente parou de te ouvir brevemente. A câmera, aqui, pelo menos para mim, ficou congelada, mas a gente está te ouvindo agora. Ah, tá. Tá bem. E até onde vocês me ouviram? Consegue voltar até onde me ouviram? Quando você começou a mostrar a última foto e você falou que ela queria fazer um bolo, deu para ouvir. Acho que travou de novo. Travei de vez agora. Vamos esperar. Estou tentando ver se meu sinal volta aqui, não estou conseguindo nem sair da tela. Oi? Voltei? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Só a câmera que não tá congelada. Ai, tá. Não sei o que eu faço, gente. Estou tentando aqui. Viviane está com o som aberto, não sei se ela percebeu. Ela percebeu. Vou desconectar aqui, só um pouquinho, desculpa. Agora parece que perdemos mesmo o sinal da Daniela, né? Voltei? Agora voltou, estou te ouvindo. Você está em outro lugar, né? Tá bom. É porque eu me desconectei para conectar de novo. Pronto, Flávia, o rosto foi até para você. Depois, para eu dividir eles no grupo de novo, você me passa outra vez. Então, vamos lá. Eu consegui descobrir onde foi que vocês pararam de me ouvir. Você estava mostrando a última foto, você falou que ela falou que gostaria de fazer um bolo. Ah, tá. Então, vamos lá. Vou mostrar de novo. E aí, essa última foto aqui é ela, de novo, essa mesma menina, né? Só que numa outra, obviamente, num outro dia, num outro momento, né? E quem veio participar da sessão com ela foi a avó, porque ela disse que ela sempre quis aprender a fazer o bolo da avó. E a gente conversou, a avó topou fazer durante o atendimento, e ela teve todo, né, coisa de pega a receita com a avó, ajuda a separar os ingredientes, e a gente foi fazendo ao longo da sessão, né? E aí tem mais 2 exemplos aqui, gente. Esse exemplo aqui, o primeiro do livrinho. Essa é uma menina que tinha muita, muita, muita dificuldade de brincar com crianças da idade dela,
de fazer amigos, né? E essa era uma queixa tanto da escola quanto dos pais, quanto dela própria. E aí eu perguntei se ela queria ler uma história sobre uma amizade diferente. Ela topou e a gente estava lendo esse livro, O Pequeno Vampiro, que é sobre a amizade de um vampirinho e um menino. E é um livro maior, né? Um livro mais grossinho, então a gente ia lendo por partes, né? Um pouquinho em cada sessão, e outras atividades sobre o tema iam aparecendo no meio do caminho, né? E aí, num determinado momento, eu tinha pedido que a mãe e ela separassem sucata para a gente poder trabalhar, e sucata é um recurso que tem se mostrado assim, riquíssimo para trabalhar no modelo virtual, porque, enfim, asas para a imaginação, né? Bota a criatividade da gente, das crianças, para funcionar. E aqui ela construiu com rolinho o vampirinho, né? Então, a gente estava começando a ler a história e ela quis fazer o personagem da história no rolinho de papel higiênico, né? E o último exemplo, também, né, da clínica social. E aí esse veio para desafiar, eu acho, esse dia, né, de atendimento com esse menino. Veio para desafiar a minha flexibilidade e as certezas também, que a gente ainda fica se agarrando, né, em determinados modelos, né? Esse rapazinho de blusa amarela, que está aqui, é quem eu atendo. E ele tem muita, muita, muita resistência. Recusa mesmo de fazer qualquer atividade que envolva um material escolar mais estruturado, né? Então, eu não consigo que ele faça um desenho, por exemplo. Ele se recusa. E ele se recusa e a expressão é eu não sei fazer, eu não sei, né? E aí, nesse dia, eu propus que a gente fizesse um aviãozinho de papel. Perguntei se ele sabia fazer e se ele topava fazer comigo um aviãozinho de papel. Ele nunca tinha feito um avião de papel, mas ele topou fazer um avião de papel. Então, eu ia dobrando o meu aqui, mostrando, né, com o celular, mostrava para ele a dobra, e ele, apesar da dificuldade, né, ele teve bastante dificuldade, né, porque coisa da coordenação motora fina, pontinha com pontinha, olha a dobra, ele amassava a folha. Apesar dessa dificuldade, que em outras ocasiões era motivo dele desistir no meio do caminho de fazer, ou às vezes de nem começar, né, como essa recusa do não sei, não quero fazer, no aviãozinho de papel ele topou e ele não desistiu, ele levou o aviãozinho de papel, a dobradura do aviãozinho de papel até o final. E aí, no meio do caminho, chegou o primo mais novo. Aqui o primo mais novo. E aí foi que eu falei que eu fui desafiada em toda a minha flexibilidade e as coisas de enquadre que a gente fica na cabeça da gente, né? Eu tinha algumas opções, né, gente? Ou eu ia interromper o atendimento, ou eu ia pedir para ele ir para o quarto. E ele ia ficar triste, danado da vida, não ia querer, e a mãe dele é muito rígida, ia fazer que ele fosse para o quarto e o atendimento ia desandar. Ou eu deixava o primo chegar e participar da nossa construção, né? E tudo isso passa pela cabeça da gente na hora. Eu falei, bom, vamos lá. O primo é mais novo, né? E ele já tinha concluído o primeiro aviãozinho de papel dele. Então, ele pôde ensinar ao primo como fazer o avião de papel. Ele ficou tão orgulhoso de ter primeiro conseguido fazer o avião de papel dele. E depois de ter ensinado o primo a fazer o aviãozinho de papel, que aí depois que eles terminaram essa segunda foto, que eu não sei se está muito clara, que às vezes a carinha da gente fica em cima, ele está em pezinho aqui no quintal da casa dele e jogando o avião de papel aqui para o alto. Ó. E aí ele quis mostrar para mim como que o avião dele voava alto
que era um avião muito bom, que voava muito alto. E aí a gente passou um tempo jogando avião de papel. Conseguimos voltar para sentar. Ele construiu uma esquadra, uns 3, 4 aviões de papel, e topou, no final, colorir os aviões de papel dele. Pegaram lápis de cor e colorir os aviões de papel dele. Né? Então, foi uma possibilidade de aproximação, né, desse material, né, escolar, que para ele era muito difícil, muito dolorido, de uma outra maneira. Né? Então, esses são, eu acho assim, exemplos simples, né, gente? Não tem nada de... Não tem material elaborado, não tem uso de aplicativos mirabolantes, né? São exemplos simples do que a gente tem conseguido fazer virtualmente na clínica social, mas que antes da gente começar a fazer, a gente não sabia como ia funcionar. A gente não sabia como ia ser. Né? E tem um terapeuta, John Dewey, que ele traz a perspectiva do terapeuta que aprende fazendo. E não tem nada mais psicopedagógico do que isso, né? O terapeuta da aprendizagem que aprende enquanto faz. Não tem nada mais psicopedagógico do que isso. Então, a gente foi construindo essa coreografia, essa nova forma de estar, né, com as famílias, uma a uma, dentro das possibilidades de cada uma. Né? Uma vez que a internet é uma coisa difícil, esse rapazinho do avião, ele não tem celular, ele usa o celular da mãe. Então, tem que ser um momento que a mãe esteja em casa e disponível, né, para a gente poder fazer as sessões. Então, nós temos um horário para isso. E para crianças menores, assim, eu normalmente peço para que os responsáveis estejam por perto, de alguma forma, na sessão. Tá? Principalmente no início era muito importante. Tá? E aí, assim, ufa, né, já falei a beça, muito. Depois desses exemplos, dessa conversa, né, foi mais um monólogo do que uma conversa, né? Eu queria que a gente tentasse resgatar aquelas questões, os desafios que a gente pontuou lá no início. Então, no início do encontro, né, vocês refletiram sobre quais eram os desafios que vocês identificavam como sendo os desafios de maior dificuldade com relação à assistência virtual. Agora, depois de me ouvir um pouquinho falando da minha experiência, trazendo algumas situações, algumas possibilidades de atuação nesse formato, a minha pedida para vocês é: como que vocês estão vendo esse desafio que vocês colocaram lá no início agora? Como que vocês estão vendo esse desafio agora? Teve alguma mudança sobre o seu sentimento, sobre o seu desafio? Se teve mudança, o que é que mudou e o que é que promoveu essa diferença? O que você imagina que você precisa, que nós precisamos, para continuar construindo essas pontes virtuais? E o que vocês colocariam como possibilidades de ações futuras para esse mundo remoto? Nos nossos atendimentos, né?
E aí eu vou mandar vocês de novo para os grupos. E a ideia é que vocês possam conversar outra vez, né? Essas perguntas que estão aí no slide também estão lá na folhinha, vocês já viram, são as mesmas perguntas, tá? E a possibilidade, agora então o pedido é que vocês possam conversar entre vocês sobre essas questões e na volta a gente bate mais um papo de novo, tá? Voltamos. A concha. Tá? Tava boa a conversa? Tava boa. Que bom. Que bom. Quem quer compartilhar um pouquinho sobre o que pensaram, sobre o que precisamos e possibilidades de ações futuras? E se mudou alguma coisa a respeito do desafio que estava sentindo? Tímidos? Estamos com fome. Pode trazer um lanchinho, não tem problema. Não. Então, eu fui dando uma olhadinha no que vocês estavam escrevendo. Eu posso dar uma pincelada aqui, então, rapidinho. De uma forma geral, assim. Vocês sabem como esse Google Docs funciona, né, gente? Isso vai ficar registrado no Drive de vocês, tá? Toda vez que vocês entrarem no Drive, vocês vão ter acesso a esse documento. Esse documento fica salvo no Drive de vocês, tá bem? E aí vocês podem voltar aqui, revisitar essas ideias, né? Então, teve um grupo que botou aí uma lista do que precisa: planejamento, estrutura, criatividade, adaptação. O maior desafio é permitir sair do padrão de atendimento e estar atento às possibilidades apresentadas no momento da sessão. Saber aproveitar os recursos disponíveis. O que precisamos? Maior flexibilidade e criatividade. Com uma nova realidade, adquirimos mais recursos para lidar com essa forma de atendimento. Uma maior compreensão do atendimento online, para que esse novo recurso possa ser explorado. Como você está vendo esse desafio agora? Pensamos ao receber uma criança nova, como criaríamos vínculo? Esse rapazinho do avião de papel, ele começou comigo online. Vou chamar de medo do terapeuta, né? Não sei se é um medo, mas é um receio, né, da gente, totalmente legítimo, né? Como é que a gente cria um vínculo com a criança mediado pela tela, né? É possível, gente. É muito possível, viu? Quando a gente está radicalmente... Essa é uma expressão de uma terapeuta chamada Sheila McNamee, que é a presença radical, né? Então, quando a gente está radicalmente presente com o outro, o vínculo se constrói mesmo no virtual. Podemos criar novas formas de atender. O que precisamos? Ampliar nosso conhecimento sobre as ferramentas digitais. Quem sabe transformar jogos antigos em jogos online, que sejam capazes de avaliar as mesmas coisas. Eu sei que a questão do mundo digital, às vezes, gera essa ansiedade, né? E assim, claro que minimamente a gente tem que se apropriar do uso das ferramentas digitais, mas vocês viram que com todas aquelas crianças o atendimento foi feito por videochamada de WhatsApp, gente. Eu não usei recurso digital nenhum. Era clicar no botão de videochamada do WhatsApp, apoiar o celular, né? E pronto. Né? Eu não fiz uso, nós não costumamos fazer uso na clínica social lá do Cefai desses recursos tecnológicos, tá?
E eu achei excelente a ideia de transformar jogos antigos, capazes de fazer avaliação online, achei essa ideia genial. Transformar jogos antigos em jogos online, capazes de fazer avaliação. Foi Cristiane que quer falar? Não, Marlene. Marlene, fala, Marlene. Não, porque o que você está falando, né? Você vê, o mais difícil, né, é você se colocar assim tranquilamente ao lado da criança e permitir que ela mostre o caminho, né? E isso aí é que tem que ter um preparo, o preparo. Quer dizer, o psicopedagogo, essa prática psicopedagógica é muito importante, né? Quer dizer, desde que venha acompanhada de uma teoria, tem que vir acompanhada de uma teoria e essa prática não tem que ter medo. A criança que vai dizer o que faz, sim, os jogos estão ali, ela que deve escolher, né? Você vai trabalhar com o jogo com ele, com o que ele quiser, não o que você traz de casa. Ah, mas aí como é que eu vou fazer a EOCA? A EOCA você vai fazer com ele fazendo outras coisas, você vai percebendo. Tem que dar um jeito que ele tem que ser o comandante. E vocês vão ter que ser aquela que dá o afeto, a energia suficiente para ele sair daquele lugar, para que ele possa ficar diferente. Marlene, eu sou da clínica, né? Não sou da psicopedagogia, sou da psicologia clínica. E eu, talvez, por todos esses anos de experiência, eu concordo totalmente com você. Eu acho que nisso a clínica da psicopedagogia vem ao encontro da clínica psicológica, né? O caminho não é a gente que dá. O caminho a gente tem que acompanhar na medida em que o outro vai dando. Achei legal você falar isso. O outro, seja criança, seja adulto, seja idoso, porque só o fato de você recuar e deixar que o outro avance, você já está operando de modo a mostrar que o outro pode. Achei legal você ter falado também isso, porque eu vivo repetindo isso na clínica, né? Então, pensamos achei bacana. Nós velhas servimos para alguma coisa, Marlene. Espero que sim, esse é um desafio. Tem uma metáfora, vocês me fizeram lembrar de uma metáfora do terapeuta enquanto parceiro de escaladas, né? Quem guia, quem conduz o caminho da subida da montanha ou da escalada é o cliente, né? E o terapeuta vai ali dando o suporte, o apoio para ele não escorregar, né? Vai botando os calços, vai pregando os preguinhos de segurança e dando suporte para ele não escorregar ao longo do caminho. Mas quem escolhe o trajeto, o caminho, é o cliente, é a criança, né? É isso. Muito bom. Então, assim, tiveram duas perguntas, as duas, acho que, perguntando sobre a mesma questão, né? Que é a questão da avaliação no modelo virtual, né? Hoje em dia, a gente não tem, nem pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? Nem ninguém que ainda esteja realizando avaliação psicopedagógica virtual e que seja uma coisa assim validada, vamos dizer. E aí, realmente, diferente da prática clínica da psicologia, a prática clínica da psicopedagogia, no primeiro momento, inclui uma avaliação para que a gente possa conhecer aquela criança, né? E que em qual momento do estágio de desenvolvimento cognitivo ela está, né? E essa é uma diferença realmente das duas práticas, né? Então, e para isso hoje, no modelo online, ainda é muito discutido, né? E controverso. E eu acho assim, gente, principalmente para quem está começando, né? Eu me lembro de quanto era importante para mim todos aqueles protocolos, né?
que hoje eu julgo que são rígidos, sim, que hoje eu entendo que a gente consegue, né, ir flexibilizando e fazendo essa dança junto com a criança, sim, mas isso não vem num primeiro momento, isso não vem assim que a gente se forma, isso não vem durante a formação, isso é uma construção da pessoa do terapeuta, da pessoa do psicopedagogo, e é uma jornada de construção, né? Então, é isso. Avaliação, atendimento psico... Oi, Ana. Daniela, olha só, eu quando estudei Piaget, e tem muitos anos isso, eu construí as provas de Piaget, ainda não existiam provas de Piaget. Eu tive a disciplina e construí todas as provas, todas, né? Fui construindo junto com meu pai, que era muito habilidoso, né? E quando os alunos me colocaram na berlinda e perguntaram como é que eles iam fazer isso, eu pensei nisso, sabia? Eu disse assim, poxa, mas do mesmo jeito que eu construí com meu pai, eu não podia ir construindo com a criança e com o adulto do lado, entende? Para construir, por exemplo, a balança, para construir os vasinhos que eu fiz tudo com pote de vidro, de maionese, de patê, né? E fui... Bom, o da massinha, que nem precisa, né? Eu fiquei pensando, mas eu pensei como leiga, totalmente leiga, né? Mas pensei, e o pessoal falou aí, vocês me fortaleceram para falar. Será que a gente não tem que inventar novas coisas? Eu acho que tem mesmo, não tem mais como escapar do virtual, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu já caduquei, né? Caduquei porque o virtual, para mim, é um monstro, é um fantasma. Mas acho que vocês, jovens que vêm por aí, né, vocês podiam inventar uma forma que é psicopedagógica, quer dizer, uma criança que vai escolher os vidrinhos para separar, para botar os líquidos. E que ela está construindo isso, ela já está desenvolvendo, digamos, um pensamento operativo, já começa os primeiros vestígios de operações formais, entendeu? Do concreto para o formal. Eu acho que aí é invenção minha, tá? Mas eu penso que haveria um jeito de fazer algo de novo. Eu acho que criar uma forma de se fazer, né? Olha só. É sempre inspirador em pensar em possibilidades, né? Fala, Marlene. É o seguinte, eu aqui na UERJ, eu sou a professora de Psicopedagogia 1, né? E aí eu já venho há uns 2, 3 anos já, Ana Feijó, que eu venho com essa turma, né, que já está terminando a teoria psicopedagógica, eu já lanço a caixa operatória, né? A caixa operatória entra no trabalho, mostro para elas como funciona e elas fazem a caixa delas. Cada uma vai fazer a sua caixa com as provas lá, com um papelzinho datilografado, sei lá, porque aí elas vão... A nota vai ser com a caixa, né? As provas operatórias e uma apresentação. Ela vai pegar uma criança e vai fazer uma prova, vai trazer as informações da criança para a gente e vai ser a nota dela. Quer dizer, a gente tem feito e elas gostam muito. A caixa operatória aí fora está muito cara, né? E é tão fácil de fazer como você falou. Muito fácil. Exato. Só tem uma palavra mais difícil. Por isso que eu pensei, Marlene, em construir com a própria criança. Isso. Né? Porque a criança mesmo já põe a mão na massa. Eu não sei, aí é uma invenção. Eu estou falando isso porque eu construí com meu pai. Na época, eu estava na faculdade de psicologia. Quer dizer, já tenho o quê? Uns 50 anos. Né? Novas, inspiradoras e flexíveis formas de ser psicopedagogo, sem dúvida. A gente está exercitando todos os músculos da flexibilidade, da criatividade, sem dúvida nenhuma.
É. Gente, assim, isso. Tá ok. Eu acho, obrigada, Daniele. Espero que todo mundo, Daniela, tenha aproveitado, né? E eu acho que depois a gente pode combinar, né, Marlene, da gente fazer um encontro para a gente organizar isso aí. trazer a nossa experiência, né, Dani? Para a gente Isso se também. sentir melhor, porque essas meninas fazem a gente se sentir pequenininha. gente, de jeito nenhum, a gente aprende um tanto diariamente. Eu só queria dizer assim uma coisa para o pessoal que participou dos grupinhos. Cada uma das ideias que vocês registraram lá, né, como possibilidades de futuras ações, né, são sementes. E vocês, agora, são os guardiões dessas sementes. Vocês são os responsáveis em germiná-las e fazê-las se tornar brotos e fazerem elas florescerem, tá? A música que a gente ouviu lá no início, Nada do que foi será, também diz tudo passa, tudo sempre passará, né? E quando a gente topa alimentar essas sementes, né, a gente está aí numa postura ativa e assumindo responsabilidade pela criação de um futuro desejável, de uma prática psicopedagógica desejável, né? E quando a gente faz isso, a gente está conjugando o verbo esperançar do Paulo Freire, né? É esperança ativa, na ação e não na espera, né? Eu espero que as trocas tenham ajudado aí a gerar essas sementinhas e que esses brotos possam germinar coisas novas na prática. Daniela, mas não esqueçamos das raízes. Porque as raízes, quanto mais profundas, mais firmeza ela dá às plantas que geram sementes. E nós, né, Marlene, somos as raízes. Isso. A tradição. É isso. Obrigada, Daniela. A mensagem que eu quero passar para vocês é que o antigo, né, que a gente chama de velho, eu tenho muito orgulho de falar velho, velha, mas para mostrar que lembrar da tradição é poder lembrar que um dia todos nós morremos. Obrigada. Obrigada por toda a audiência. Tá? E vamos ver se a gente marca outros encontros. Isso aí. Um beijo, obrigada, Daniela. O teu certificado já foi, tá, Daniela? Tá bem. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Daniela. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada pela presença aí. Tchau. Bye.